Uma boa noite, saúdo a todos com a paz do Senhor. Me chamo Presbítero Jefferson, estamos aqui para mais uma live e na Conversa Santa. E o tema dessa live de hoje é qual o sentido da vida? Estou aqui com o Presbítero Fortunato. Uma boa noite, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E a diaconisa, bem-vinda. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Vamos começar com a primeira pergunta, que é qual o sentido da vida? Começar com o nosso irmão Fortunato. Amém. Glória a Deus. Qual o sentido da vida, né? Eu confesso que desde quando o irmão me deu esse tema, que eu até já comentei com ele umas 3 vezes, que fica difícil, é algo que fica na nossa mente, por mais que seja algo fácil, mas é difícil de você expressar, né? E assim, eu sei que a gente vai ter muito o que conversar. E o tema, ele envolve, a maioria dos temas aqui, semana passada nós estávamos aqui com um tema que envolvia, que era sobre depressão, né? Então a gente entende que seria bom uma opinião de um profissional, né? E a gente sabe que aqui esse tema ele envolve filosofia e ciência, né? Porque quantas pessoas estão aí tentando definir o que é o sentido da vida, né? Mas lógico, a gente vai aqui trazer a luz das escrituras, né, nessa conversa, né? E ver aquilo que o Espírito Santo vai conduzir, né? Mas enquanto eu preparava eu estudava aqui um pouquinho antes de iniciar a live, e eu me lembrava de alguns meses atrás, os irmãos sabem, o Senhor quis levar o meu irmão, né? Acho que tem poucos meses aí, né? E um daqueles dias em que ele estava internado, eu fiquei ali no hospital, eu fiquei um dia e uma noite ali com ele. E ali, naquela poltrona, eu olhava para ele naquela cama, e ali um monte de máquinas. As enfermeiras vinham e elas colocavam os remédios, e várias máquinas ali. E cada máquina daquela computadorizada, né, ela era que ia injetando o medicamento na veia dele. Então cada máquina daquela trabalhava de uma forma. Uma servia para controlar o coração, tinha outra máquina que servia para bombear o pulmão dele. E enquanto eu preparava isso aqui, eu ficava me lembrando, né? Quanto que a ciência não teve que trabalhar para chegar naquele ponto de fazer aqueles aparelhos, né? Para manter essas pessoas vivas. Quantas pessoas ficam no hospital vários dias, né? Sendo controladas só por aquelas máquinas, né? Mas ali, no dia em que os médicos tentaram tirar aquela máquina que fazia o funcionamento do pulmão, e ele não resistiu. Então, assim, qual que é o sentido? Por mais que a ciência estuda, por mais que ela desenvolva, por mais que ela faça tantas coisas, ela pode ir Deus pode até permitir que ela vai até em determinado momento, mas chega num lugar que o sentido é só com Deus. Então assim, e eu ali imaginava, e eu ali orava ali naquela cama, pegava assim nos pés dele e orava, e eu falava: ó Senhor, tem a esposa dele, tem os filhos. Então assim, a nossa perspectiva é que a pessoa vai melhorar, e que a pessoa vai voltar, que a pessoa vai voltar. Porque a gente imagina, tem um projeto, né? A pessoa é pai, a pessoa tem uma empresa, que nem ele, trabalhava com construção. Mas quando Deus determina, o sentido é Deus. E assim, eu resumo isso aqui, até para dar a oportunidade, com qualquer outro objeto, né? Por exemplo, o carro, ele foi feito, ele tem um propósito
propósito dele é andar, é transportar pessoas de um lugar para outro. No momento em que ele deixa de fazer a função para que ele foi feito, ele é jogado num terreno, num baldio, o ferrugem vai comer, e qualquer outro aparelho. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos feitos com um propósito. E esse propósito tem alguém que, lá no ventre da nossa mãe, fez com que crescesse os ossos, que os membros ali se desenvolvessem, cada veia, cada nervo, né? A digital individual para cada um. Quantas pessoas não existe hoje na face da Terra? E cada um tem a sua digital. Então o sentido, assim, resumidamente, o sentido é Deus, porque foi Ele que nos criou. É verdade. Só depende dele. E depois a gente vai conversando. Só depende dele, né? Mas está com a oportunidade? Pode ir. Amém. Eu penso assim, igual você. O sentido da vida é Deus, não tem outra explicação. Tudo depende dele, tudo é por ele, tudo é para ele, somente ele. Só ele tem o dono da vida, né, que dá sentido para a nossa vida, para a gente viver. Nós dependemos de Deus para tudo. E uma vida sem Deus, ela não tem sentido. Não tem. Você pode até ir, achar que você vai chegar a algum lugar, você pode até chegar. Mas é bem difícil da gente conseguir aquilo que a gente almeja, que a gente deseja, sem Deus. É difícil. Né? Então, o sentido da vida é Deus. Né? É Ele. É isso. Como os irmãos falaram, quando Deus ele cria o homem, ele sopra o sopro de vida nas narinas de Adão, e Adão ele vem à vida, né? Ele criou Adão do barro. E o homem passa a ter vida, e aquele sopro vem de Deus. Somos de Deus, Deus criou o ser humano para ele. Exatamente. E assim, uma vida sem Deus não é vida. Você vegeta por cima da terra. Sem Deus, sem Cristo, não dá para viver. O Senhor é o caminho e a resposta para todas as coisas. Amém? Amém. Vamos para a próxima pergunta, que é o caminho da felicidade. Então, como a gente já descreveu aqui, né? Deus, ele nos cria, como que a gente... Eu fiquei imaginando, né? O homem está sempre correndo, né? Quando a gente é criança, a gente quer ser adulto, né? Pensa em, quem sabe, numa profissão, pensa talvez numa casa, né? Porque a gente acha que o sentido é isso, né? Não, eu vou batalhar, talvez até olhando pro pai ou para a mãe, né? Como exemplo, falando, não, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai, né? Usa isso como uma trajetória, né? E quando cresce, passa a ser jovem, e aí muda-se os interesses, e o tempo todo a gente está buscando esse rumo. Lógico que eu estou falando isso de uma visão simples, né? Do ser humano. Porque se nós temos pessoas que já têm esse contato com o Criador, com Deus, da infância, o pensamento muda, né? É outra visão, é outra mente, né? E quem sabe quantos jovens não cria essa rota, né? Que ele quer seguir, porque ele entende que é bom, né? Eu quero trabalhar em tal empresa, eu quero ter tal carro, né? Sonha com os relacionamentos, né? E o tempo passa, e quando adulto adquire famílias, aí corre. Não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que manter a minha família, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que dar um futuro para os meus filhos. E quantos, né, não nasceram, passaram toda a vida, talvez andando em vão e chegaram a morrer e não tiveram esse sentido, né? É verdade. Porque assim, a palavra fala que é maldito o homem que confia no seu próprio braço, né? Muitos confundem, né, que eu falo assim, que confia
no homem, né? Mas na verdade ali Deus está falando assim, aquele que confia no seu próprio, nele mesmo, né? Nos seus próprios entendimentos. Deus vai falar também que o pensamento dele é bem maior do que o nosso, né? Com certeza. Eu olhei aqui, os irmãos conhecem a passagem e a história de Salomão, né? Uhum. Quem é melhor, né, para contar uma história sobre isso, né? Porque ele pediu para Deus a sabedoria, né? E Deus deu sabedoria. E ele usufruiu dessa sabedoria, né? Foi um homem que a Bíblia fala que ele tinha pessoas de longe para conversar, para pegar ali talvez um conselho com ele, né? Ai, que bênção. E assim, ele tinha riquezas. A Bíblia vai relatar que quantas mulheres ele não teve ali, né? Mas que no final da sua vida, ele escreve em Eclesiastes, e a Bíblia vai falar que nem lá em 13, eu vou ler aqui, ó, Eclesiastes 12, versículo 12, ele fala assim, ó, demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Aí ele escreve no verso 13, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então assim, ele buscou, lá mais para trás ele vai falar, ele buscava explicações no sol, na terra. Ele foi buscando explicações para ele explicar, né? Mas ele chega aqui numa conclusão, nos últimos versículos desse livro, ele fala assim, ó, de tudo. E olha que ele já tinha vivido de tudo isso. E ele fala assim, ó, a única coisa que eu vi aqui, que se pode tirar de aprendizado, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até mesmo tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então assim, colocando aqui como um sentido da vida, né? E aí eu peguei outros versículos que está lá em 1 Coríntios mesmo, 10, 31, fala assim, ó, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória dele, para a glória de Deus. Isso aqui é reconhecendo quem que nos formou, né? Como o presbítero Jeff falou, como a irmã falou, tudo tem que ser feito para quê? Para ele, tudo foi ele quem fez, tudo é dele. Em Romanos 12, 1, fala assim, rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, isso aqui entende quem somos nós, para que nós tenhamos sentido da vida. Nós temos que entender que foi Ele que nos formou, foi Ele que nos deu fôlego de vida, então Ele está na direção das nossas vidas. E quando, que nem a irmã falou, quando nós deixamos Ele direcionar, a intenção é que tudo vai dar certo. A intenção é que tudo vai sair da forma como Ele projetou. E às vezes nós mudamos esse caminho, né, irmão? É verdade. É Às vezes dessa nós forma. criamos atalhos e esses atalhos é que às vezes faz sair esse sentido, né? Verdade. E a outra coisa que eu queria falar, que nós temos que obedecer a Ele. Por quê? Foi Ele que nos formou. Então se Ele tem o caminho certo, o sentido melhor para a nossa vida, então nós temos que obedecer. Jesus fala lá, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É verdade. Em Deuteronômio 28, 1 fala assim, ó, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia, Jesus. Então, nós temos que obedecer. Eu vou usar aqui o exemplo de novo do objeto. Né? O objeto ele vem com um projeto, como é que chama a palavra? Razoabilidade. Um selo, um certificado, alguma coisa. Não, um manual de Manual, instrução. Manual de instrução. Isso. Então, se nós desobedecemos, o manual de instrução do carro está lá, ó, quantas quilometragens com um litro de óleo, né? Tem que colocar água, né? Tem a
combustível que você tem que usar naquele automóvel, né? Então, assim, se você quebra ali os princípios daquele manual, aquilo não vai funcionar da forma que foi fabricado. É verdade. E do mesmo jeito, se nós deixamos de obedecer a ele, as coisas vão sair fora do padrão. Pode falar, irmã. Irmão, eu penso assim, ó. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, tudo sai certinho na nossa vida. Tudo que a gente quer, que a gente deseja, acontece. Porque quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, você pega o caderno de receita, você pega uma receitinha daqui, você vai na internet pesquisar aquela receita. Sem a receita, não vai sair bolo. Então, para nós, somos filhos de Deus, servos do Deus vivo, o nosso manual está aqui, ó, a palavra de Deus. Temos que obedecer e fazer a vontade de Deus, porque senão vai dar tudo errado. Alguns anos atrás, eu participei de uma célula lá em Goiânia, quando eu morava lá, na Hora da Videira. A gente fazia reuniões nos lares, né? Eu era líder dessa célula. Aí o líder falou assim um dia: irmãos, um relógio com os ponteiros tudo bagunçado, tem como você saber a hora? Não. Então, os ponteiros, os pinos tem que estar tudo no seu devido lugar. Assim é a nossa vida. Tem que estar alinhada com a vontade do Senhor. Né? Porque senão a gente não vai vencer, você não vai ter vitória, você vai viver em vão. Se não obedecer a palavra de Deus, não adianta estar na igreja e não obedecer a palavra do Senhor. Temos que honrar a Deus, ser grato a Deus todos os dias, né? Eu conheço pessoas, irmãos, que têm muito dinheiro, mas não tem Deus, não tem nada, irmão. É um pobre miserável. Porque se nós obedecermos, nós temos tudo na nossa vida. Um dia eu vi essa pessoa reclamando, irmãos, que ia receber e não ia ter condições, não sabia como que ia pagar as contas. Assim, eu falei para essa pessoa: dá graças a Deus que você tem como pagar. E aqueles que não têm como pagar o aluguel, o mantimento de casa, temos que ser grato a Deus todos os dias. Eu sou grata a Deus em tudo, irmãos. Na bonança, na alegria, na tristeza, a todo momento. Eu sou grata a Deus e glorifico a Deus todos os dias. Em casa eu louvo, eu venho falando: Jesus, eu te amo, eu te adoro, porque eu sei de onde Ele me tirou. Se eu pudesse pregar para todo mundo que eu visse na rua, sabe? Meu desejo, a minha vontade é essa, que todos conheçam a palavra de Deus. Porque se eu hoje estou aqui na presença de Deus, foi através de oração, foi através de pregação, né? O meu pai era evangélico. E eu não conhecia ainda a palavra. Meu pai, ele não pregava para nós, mas ele falava do amor de Jesus em nossas vidas. E nós não queríamos entender aquilo. Ele saía para o monte para ir orar. Sabe o que a gente falava, que a gente não conhecia, né? Ai, graças a Deus que ele saiu para nós poder, sabe, ficar à vontade, sair para as baladas, para a festa. Mas isso tudo é em vão. Chega uma hora que aquilo lá não serve mais para você. Foi o que aconteceu comigo. Não serve mais. Não tinha sentido mais, irmãos. Eu ia para os lugares, assim, para as baladas, no meio da balada, todo mundo lá se divertindo, tudo, e eu aqui, na minha mente, era o Espírito Santo que já estava tocando em mim. E se eu voltar? Eu sentia isso. Eu senti no meu coração: e se Jesus voltar aqui agora? Aí aquilo eu fui me afastando, né? E eu sei de onde Deus me tirou. Então, a gente sem Deus, irmãos, a gente não é nada. Temos que buscar a presença de Deus, ser sempre grato a Deus por tudo. Bem? Às vezes pode ter alguém que
esteja assistindo e deve estar pensando, falando consigo mesmo, né? Será que eu nasci só para sofrer? Será que eu nasci só para ser triste e não encontrar felicidade? Às vezes você está sofrendo, você está passando por várias dificuldades porque você ainda não encontrou Jesus. O ser humano, ele tem um vazio dentro dele. E a gente, quando é novo, a gente, igual a irmã acabou de dizer, vamos para a festa, vamos preencher aquele vazio com festa. O jovem gosta muito disso, né? Bebedeira. E naquilo o inimigo vai trabalhando, escravizando o jovem. E quando casa, a gente... Vou casar agora. Vou ter filhos e acho que a felicidade está na família. E quando a gente casa, que a gente tem a família, a gente vê que não é aquilo. Aquilo não preencheu ainda o vazio. E a gente consegue dinheiro, muito dinheiro, e vê que aquilo não preencheu o vazio. E esse vazio é só preenchido com Jesus Cristo. O homem, ele só encontra a verdadeira felicidade. Esse vazio só é preenchido quando ele encontra Cristo. A partir do momento que ele encontra Cristo, esse vazio é preenchido e ele é saciado dessa fome que ele não sabe como saciar, que ele não sabe como preencher. Então, assim, E a verdadeira felicidade é fazer aquilo que o Senhor quer, né? Aquilo para que Ele nos chamou. Cada um tem um chamado, a gente não estamos aqui para estarmos assim, perambulando por cima da terra, né? Ninguém está aqui à toa, ninguém veio aqui à toa. Tem pessoas que vão cedo, tem pessoas que vão mais tarde, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, como diz a palavra. Mas estamos aqui para completar uma boa obra e o Senhor, ele tem uma obra para fazer na vida de cada um. E essa obra é pregar. Deus levanta, eu creio, uma forma minha de pensar. Eu creio que cada família Deus levanta uma. A minha, Deus me levantou. E assim, falar que é fácil, não é fácil. Tem os levantes, tem as vontades da carne, tem muitas coisas. Mas assim, quando nós olhamos para Cristo, sempre a gente vai vencer. Toda dificuldade é vencida com Cristo. E quando cremos que Ele está nessa luta com a gente, é tudo mais fácil. Certeza. Amém? Voltando lá, eu queria dar aqui para nós conversar. Quando Salomão fala lá assim, obedecer os mandamentos, né? Aí eu fiquei imaginando, né? Deus criou os mandamentos, né? Deus foi lá quando aquele povo rebelde, né? Não queria obedecer, não sabia, não tinha direção, né? O povo não tinha direção, né? Então Deus precisava se mostrar para eles, né? A própria lei vai falar que ninguém conseguiu cumprir os mandamentos. Mas eu olhava para os mandamentos hoje como Deus mostrando uma direção, porque o próprio Jesus, ele veio para cumprir os mandamentos, né? Quando Jesus, ele veio na terra, ele cumpriu os mandamentos, né? E aí eu imaginava os mandamentos como uma linha de direção para a gente seguir. Igual você saiu de casa, você põe um GPS. Eu quero ir lá no Paraná, em tal cidade, em tal rua, em tal lugar. Imagina que esses mandamentos sejam assim o nosso direcionamento. Aí o primeiro mandamento que Deus fala, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há nos céus e na terra, ou nas águas debaixo da terra. Aqui Deus estava falando assim, olha, foi eu, que nós já falamos aqui, foi eu que te formei, foi eu que te coloquei na terra. Então, as pessoas ainda tendo ali uma falsa expectativa numa pessoa que não os criou. Você vê, ele olha e ele fala assim, e aqui ele está exigindo um principal a ser adorado. Ele fala, eu posso, você tem que olhar para mim como alguém que te formou e que te criou e que tem um futuro, que tem uma perspectiva de vida para você. E aí eu fiquei imaginando,
quando nós olhamos de uma forma simples para isso, né? Com certeza tem religiões em que as pessoas elas adoram um tipo de ser superior, em que o cara coloca uma bomba no seu corpo e aquilo é uma honra, ele tem que morrer daquele jeito. E ele fala que ele está fazendo aquilo pelo Deus dele. Então ele aperta um botão e ele explode. Então que Deus é esse que faz com que aquela pessoa sofre, morre sofrendo, e além dele morrer ainda mata um monte de gente, né? Que dependendo de onde aquela bomba vai ser explodida. Ou um Deus em que para ele te responder você tem que fazer algo para prejudicar outros. Tem tipos de religiões em que você só é atendida por um problema. Então assim, eu vou em tal pessoa, a pessoa, vou fazer um serviço onde você tem que maltratar a outra pessoa, fazer uma coisa diferente. Aqui Deus estava falando assim, eu posso exigir, porque eu tenho o controle, sou eu que tenho o controle. Então, por mais que as pessoas não consigam, quantas pessoas não adoram? E quantas pessoas que viram as costas, minha irmã? Quantas pessoas que a gente chega e fala, Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso, Deus mudou a vida. Quantos testemunhos aqui? A irmã já testificou dela. E quantas pessoas nos viram as costas falando que não quer saber desse Deus que tem um futuro. Desse Deus que, assim, ele dá uma perspectiva de vida para você, mas uma vida abundante, uma vida com proteção. Ele protege, ele guarda, ele cuida. Ele promete mantimento. Ele fala assim, eu não vou te dar do bem e do melhor, mas o essencial você vai ter. Jesus falou lá, né? Quando Jesus olha lá para eles e fala, por que estás ansioso, né? Um dia de amanhã, né? Buscai o reino de Deus e as suas justiças. E ele fala, e essas coisas serão acrescentadas, porque ele já vinha falando, a comida eu vou dar o essencial, a vestimenta eu vou dar o essencial. Então assim, é um Deus que tem o controle do amanhã e ele pode controlar. E assim, quando nós decidimos por ele, lógico, ele fala também que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo perdido, nós vamos sofrer algumas aflições, né? Sim, sim. Mas nós estamos com ele, ele vai nos ajudar a passar essas tempestades. Né? A irmã queria falar? Pode falar. Não. Senão só eu falo. Não, fique em paz. Mas é isso, quando a gente se entrega totalmente para Deus, para Jesus, Ele cuida de tudo. Igual o irmão falou, o mantimento, a vestimenta, a paz interior, tudo, Ele cuida de tudo, Ele cuida nos mínimos detalhes. Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Inclusive, irmão, nós estamos aqui rapidinho para aumentar a fé dos irmãos que estão nos assistindo nesta noite. Alguns anos atrás, eu fui diagnosticada, saiu um caroço no meu pé. Grande, irmão, caroço grande no meu pé direito. Daí eu fiz a cirurgia, o médico falou, é um cisto sinovial. O que é isso? É um líquido que sai do joelho, que rompeu a pelinha e foi lá pro pé, aquele líquido do joelho. Ele falou que, como o médico falou, que com o tempo meu joelho ia secar e eu não ia andar direito com minha perna. Mas eu já servia a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiz uma campanha na igreja de 7 dias. E o pastor falou, você que tem algum problema, coloca o seu nome nessa taça de óleo ungido. E eu fiz, irmãos, essa campanha. Mas eu fiz com tanta fé, que eu falei, é o meu Jesus que vai me curar. Porque eu não ia fazer mais cirurgia. E muitas pessoas falavam que não tinha mais cura.
que era gota, que era isso, que era aquilo. Na minha mente eu pensei, tem jeito sim, porque Jesus ele não muda. Ele é o mesmo, ele não muda. A gente é que muda com ele, mas Deus não muda. Ele é o mesmo. Então, e daí, irmãos, o caroço voltou. Antes de tirar os pontos, ele voltou e ficou um caroço desse tamanho, no meu pé direito. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu vejo algum problema, alguma dificuldade, eu falo, gente, Jesus é a solução para a nossa vida. E daí eu fiz essa campanha, né? Terminou a campanha e nada do caroço sumir. Aí tinha dia que o inimigo queria colocar na minha mente, não vai ter jeito, não vai sarar não, ele não, sabe? Mas eu acreditei que Jesus ele podia me curar, porque naquele tempo ele curava, ele fazia milagres e ele faz até hoje. Basta ter fé e acreditar. Irmãos, e para a honra e glória do nome santo do Senhor. Um dia eu fui dormir com esse caroço no meu pé. Irmãos, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Um dia eu acordei e o caroço não estava no meu pé. Glória a Deus. Porque foi Jesus que me curou, irmãos. Então você que está nos assistindo, que tem algum problema, alguma dificuldade, não desanime. Levanta a tua cabeça e crê que Deus pode. Assim como Ele fez na minha vida, vai fazer na vida de cada um que está nos assistindo nesta noite. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então assim, ele pode prometer e ele cumpre. Ele cumpre. Né? Ele cumpre. E aí quando a gente vai andando nos outros mandamentos, o outro ele fala para a gente honrar pai e mãe. Quantas pessoas, né, irmãos? A gente já não viu quebrando a cara, pessoas que saem da casa. Tá certo que tem muitos pais e muitas mães que realmente só pela misericórdia de Deus, sim, né? É verdade. Mas assim, mesmo assim Deus ainda fala, né? Deus não fala assim, ó, honra teu pai e tua mãe se eles for bom com você, né? E eu já vi reportagem, né? Um dia eu me entristeci muito, porque eu ouvi uma reportagem, eu acho que era até uma irmã da congregação, uma senhorinha, filha única. Ela filha única. Naquele dia, a repórter estava fazendo uma reportagem com ela, que ela tinha ido reconhecer o corpo de sua filha, porque ela decidiu sair de casa, decidiu abandonar a igreja por causa de um relacionamento. Então ela conheceu um rapaz, ela saiu de casa, desobedeceu os pais, porque os pais falaram, ó, minha filha, ó, esse casamento não vai dar certo, porque é uma pessoa que não está na mesma fé que nós, então assim não vai dar certo. E aquela menina preferiu abandonar a sua família e foi ali com seu namorado. O fim disso foi o quê? Ela foi morta porque com ciúmes, ela tentando sair do relacionamento, ele não aceitou. Então assim, quando a gente olha para isso aqui, a gente vê, é mais um motivo que Deus falando assim, que a gente só teríamos a ganhar se nós obedecermos os nossos pais, né? Porque assim, e outra vez eu volto aqui naquela passagem do filho pródigo, né? Mesmo ele agindo mal ali contra seu pai, mas na hora que ele quis voltar, o seu pai aceitou. E quantas pessoas não faz isso, né? Não abandonam os pais, que até vai lá, gasta, compra no nome dos pais, suja o nome. Eu mesmo tive essa experiência com um senhor que eu convivo, em que ele passa anos, irmãos, sem ganhar sua aposentadoria, pagando porque os seus filhos vai lá e compra coisas no seu nome. Mas no dia que esse senhor cai doente numa cama, nenhum dos filhos aparece e mora assim, irmão, coisa de, como daqui ali onde vocês moram, 5 quilômetros de distância. Então, assim, como que tem esse sentido, como que a gente olha para esses mandamentos e vê como que as pessoas, elas só perdem, né? Perdem o sentido da vida, né? Por quê? Porque não obedece a Jesus, não obedece a Deus, não obedece os mandamentos. E aí, se a gente for para os outros, irmãos, não matar, qual que é
Qual que é a situação de uma pessoa que comete isso? Ele pode até fugir por um determinado tempo, mas se ele for pego, ele vai cair numa prisão, ele vai sofrer, a família sofre junto, né? Vai perder tempo da sua vida. E aqui, irmão, eu até fiquei imaginando, né? Dessas pessoas, por exemplo, um policial, né? Ele está trabalhando, a missão dele é defender ali ele tem aquela missão. Talvez em algum determinado momento, que para ele não morrer, ele tem que matar. Mas ele matando para se defender, ele ainda fica com aquele remorso. A pessoa talvez tenha que passar por um tratamento, por quê? Porque ele saiu dos padrões. Talvez sem ele perceber, ele buliu ali um padrão de Deus, um padrão do Criador, do sentido da vida. E aí, não roubar, não adulterar. Então é tudo coisa que Deus, se a gente olha para isso aqui, a gente fala assim, ó, não precisava nem as pessoas, não precisa nós obedecermos, mas só nós pegar como princípio. Eu não vou roubar porque eu não vou entrar no céu, porque eu não vou ser salvo por causa disso. Mas aqui talvez Deus estava falando, Deus sabia que ninguém ia cumprir isso, que em um determinado momento alguém ia fazer isso, né? Mas Deus está falando assim, se vocês não cometerem isso, o sentido da sua vida vai ser menor, né? Com certeza. Porque que nem voltando numa pessoa que está lá presa, né? Quanto que a família não sofre, né, irmão? Com certeza. A família sofre porque a pessoa está lá dentro, a família tem que ir visitar, né? Porque também não vai abandonar a pessoa lá. Então sofre todo mundo junto. Então, e Jesus ele veio, cumpriu esses mandamentos, e ele falou, vinde a mim, os que estáis cansados. Ele deu rumo. Então assim, quantas pessoas ele não pegou lá no lamaçal? E ele dá essa perspectiva de vida. Que nem a irmã Vina falou, pessoas que quem sabe têm milhões de dinheiro, mas não conseguem a felicidade. E talvez até perde tudo tentando achar. Quando na realidade Jesus vai lá e alcança, e ele olha e fala, mas se eu soubesse que era só isso, né? Que simples que é, mas nós complicamos, né? O sentido dela, da vida. Porque se Deus nos fez, se Ele nos... Isso aqui ainda está no obedecer. Porque se nós olharmos para isso falando assim, não, eu sei quem é Deus, eu sei quem é o meu Criador, eu sei quem me criou, e eu sei o que Ele quer para a minha vida. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, Deus determina o que Ele quer da nossa vida. Para a irmã Vina, Ele vai pedir uma coisa, né? Ó, irmã, filha, isso aqui, ó, eu não quero que você faça, quero que você faça isso aqui. O presbítero Jefferson, ele vai pedir outra coisa, né? Para mim, ele vai pedir outra coisa. E além de tudo isso, ainda tem mais o propósito que ele tem na nossa vida. Pode falar também, mas senão é só eu falando aqui, só eu falando. Amém. É bom ouvir, é bom ouvir. Vamos para a última pergunta. O chamado de Jesus. O Senhor, Ele tem um chamado para a vida de cada um. Ele chamou chamou o presbítero Fortunato, chamou a irmã Vina, e ele conhece a cada um, e cada um tem um propósito para se cumprir por cima da terra. Posso começar pelo irmão ou pela irmã? Pode começar, irmão. Eu falar? Sobre o chamado. Sobre o chamado de Jesus. Cada um sabe ele deu o seu um chamado. chamado para cada um. Uma pregar, uma louvar. Pregar, louvar. Até agora, eu louvo, se tiver que falar do amor de Jesus, eu falo um pouquinho, né? Mas ainda não tenho aquele chamado ainda determinado.
mas eu tento louvar, né? Eu adoro com o coração, né, a Deus. Mas assim, uma coisa que eu amo é conversar com as pessoas que precisam de uma palavra. No meu casamento, quando eu estava casada, né, alguns anos atrás, tinha dias que a minha sobrinha chegava lá em casa e falava assim: ô tia Vina, eu discuti com meu esposo, eu vim aqui conversar com a senhora. Eu por dentro estava arrebentada também, que eu tinha acabado de fazer, sabe, aquela coisa. Mas em momento algum, eu demonstrava para ela que eu estava passando por aquela situação. Eu queria ajudar. Eu gosto de ajudar com uma palavra, com um conselho, sabe, levar a paz para as pessoas, sabe. Eu já fui revelada assim, que eu tenho o dom de cura, né, no monte, já fui revelada já que eu tenho o dom de cura. E eu acredito que seja, irmãos, porque muitas coisas que eu peço para o Senhor, Ele me ouve. O meu ex-marido, assim que a gente casou, ele tinha uma menininha de 3 anos, né? Hoje é mãe de família, já casou, tá? Já tem uma família dela, né? Ela tinha um problema de ouvido, dor de ouvido. Ela chorava com dor de ouvido. Aí um dia ela chegou em casa, que a cada 15 dias eles iam para minha casa. E daí um dia ela estava lá chorando com dor de ouvido. Eu era recém-convertida. Mas a fé a cada dia tem que ser aumentada e não diminuída, né? Quando a gente serve a Deus. E eu orei nela, assim, à noite, coloquei a mão no ouvido dela. Falei palavras simples, não orei muito. Falei pouco. Eu falei: Senhor, eu creio em Ti, Jesus. Que não seja a minha mão que esteja aqui, mas a Tua mão poderosa. Irmãos, para honra e glória do Senhor Jesus. A menina hoje está com 22 anos. Glória a Deus. Sarou, ela Glória a curou, Deus. porque Jesus, irmãos, na palavra dele fala: tudo que pedires em meu nome, com fé, eu farei. Eu acredito nesse Deus poderoso que Ele dá mesmo esse poder pra gente, né? Ele nos capacita, Ele nos fortalece. Se a gente der lugar para Deus, Deus entra em nossa vida, o Espírito Santo nos usa, né? Pra gente abençoar outras pessoas, né? Eu gosto e fico feliz quando alguém fala assim: Vina, vem aqui pra gente orar, vem aqui pra gente, né, você me aconselhar em alguma coisa. O que tiver ao meu alcance, estou aqui. E eu sou grata a Deus por isso. Amém. Como a gente vem falando, Ele nos criou, Ele nos tem a nossa obediência. E lógico que Ele tem algo que Ele determinou para nós fazermos para Ele. Né? Você vê que Jesus, ele poderia fazer sozinho. Né? A gente vai ver que quando Ele chama os discípulos, durante muito tempo os discípulos parece que só andavam do lado dele, né? Porque até quando eles tentaram ali curar aquele jovem, eles não conseguiram. Né? Então aquele pai com aquele jovem ali endemoniado, teve que Jesus chegar, e aí Jesus vai lá, expulsa, e aí lá no cantinho lá os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos? E Jesus vai falar ali, né? Ele vai incentivar eles, né, no jejum e na oração. Mas quando Jesus chama eles, Jesus sabia o propósito, o chamado que eles tinham. Quanto que eles poderiam fazer para Deus, né? Como vocês já falaram, cada um de nós sabemos da nossa responsabilidade, do que nós podemos gerar para Deus. E quantos são aqueles, né, irmãos, que talvez até estão nos assistindo, que já aceitaram esse chamado, que começaram a trabalhar, que já fizeram, né? E hoje encerraram, pegaram o seu arado e penduraram. Mas nós sabemos que nós temos que produzir para Deus. Sim. E eu me lembro de quando um dos discípulos, eu até lembrei enquanto a irmã falava, Pedro, né, ele vai negar Jesus. E
Jesus vai ter um encontro com ele, porque Jesus fala assim, ó, eu te chamei para você trabalhar, eu preciso que você faça. Isso aí é sob sua responsabilidade, eu preciso que você vai lá fazer. E quando Jesus vai lá e fala assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, eu te amo, Senhor. Ele fala, então vai lá. O que Jesus pediu para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Então ali, está descrevendo ali aquilo que Pedro foi chamado para fazer. Sim. Pedro lá pescava peixe, né? Antes de entender o sentido da vida, Pedro pescava peixe. Mas quando veio o sentido realmente da vida, ele começou a pescar almas, né? Então todos nós temos, eu entendo que nós temos um chamado para Deus, que minha irmã falou. Sim, temos. E Deus vai usar estrategicamente cada um para uma coisa, né? Um é braço, outro vai ser mão, outro vai ser perna, né? Mas o importante é que no final, juntando tudo, dá o corpo de Cristo e ali a igreja cresce e Deus vai fazendo, continuando a sua obra. Não, pode falar, irmão. É assim mesmo, irmão. Deus, ele dá um chamado pra gente, né? E ele cobra de nós, né? Quando ele fala pra gente, fala pra alguém que eu a amo, você tem que falar, né? Quantas vezes o Senhor já me usou para falar assim, fala para fulano que eu amo. Eu chego na pessoa e falo, ó, Jesus te ama. Uma vez eu falei para uma senhora e ela pegou e falou assim, lá onde eu trabalhava, né? Fala para ela que eu amo. Ai, irmão, meu Deus, fala. Cheguei nela, quando eu entrei no prédio, ela pegou e falei assim, dona Sônia, Jesus te ama. Ela, amém. Você é a segunda pessoa que está me falando isso hoje. Ela teve um AVC, mas ela, né, recuperou e ficou bem, graças a Deus. Eu vou falar aqui, irmão, uma coisa que tem a ver com a pergunta que o irmão falou, né? Nós estamos falando aqui agora de, né, quando Jesus fala. Em 2017, irmão, eu estava indo para o trabalho e Deus tocou no meu coração. Fala para sua mãe me aceitar. Fala para ela me aceitar como único e suficiente salvador da vida dela. Isso foi no mês de julho para agosto de 2017. Irmãos, por Deus. Eu estava indo para o trabalho, aquilo ardia no meu coração. Mas eu pensava comigo mesmo, falava assim, não, mas em dezembro eu vou para lá, em Tocantins, e eu falo de Jesus para minha mãe. Eu queria falar pessoalmente. E eu indo para o trabalho. E aquilo cada vez mais. Liga para tua mãe e fala em aceitar. Aqui no Maison do Parque. E daí, eu liguei para ela. E perguntei para ela, eu falei, mãe, a senhora aceita Jesus na sua vida como o único e suficiente da sua alma? E falei. Aí ela não entendia muito, né? Não conhecia a palavra. Aí ela pegou e falou assim, minha filha, não tem outro, né? Tem que ser ele. Falei, mãe, eu quero saber se a senhora aceita ele como único e suficiente da sua alma, da sua vida. Ela, minha filha, eu aceito. Eu aceito. Aí eu falei, amém. Aí fiz aquela confissão com ela, então, né? Fiz a confissão com ela e ela repetiu aquelas palavras que eu falei, né? Para escrever o nome dela no livro da vida. Até aí tudo bem, passou. Quando foi no dia 15 de outubro, a minha mãe faleceu de acidente. Ai, irmãos. Jesus. Ela faleceu no dia 15 de outubro de 2017. Se eu não tivesse falado de Jesus para ela, como que você ia ficar no pensamento? Como que eu não ia ficar, irmãos? No velório dela, eu fiquei em paz, irmão. Fiquei triste ter perdido a minha mãe, né? Ainda mais da maneira que foi o acidente. Mas eu, irmão, estava em paz, porque eu sei para onde ela foi. Ela foi salva. Meu pai já era evangélico, né? E ela não. Se eu não falo de Jesus para ela, irmão, como que eu não estaria hoje? Eu fiquei em paz.
ir no velório dela, assim, de gente. Aí no final, já de levar ela, né, pro enterro, aí um pastor, um irmão lá falou assim, alguém quer falar alguma coisa? Aí eu peguei e falei, eu vou falar. Aí eu fui falar, foi de Jesus para aquele povo que estava lá. Já comecei a falar de Jesus para aquele povo. Tem que falar de Jesus, sabe, obedecer, buscar a Deus enquanto é tempo, porque amanhã será tarde. Então nós temos que obedecer a voz do Senhor. Né, irmão? De glória a Deus, Amém. hein? Que bom que que a irmã ouviu a voz Eu do ouvi. Senhor. Enquanto a irmã falava, eu me lembrava tem um vídeo que é bem um testemunho que eu não me lembro, alguém me mostrou esse testemunho, eu não me lembro se foi a minha esposa, que a irmã estava indo numa estrada e Deus começou a falar para ela que era para ela parar num posto de gasolina. Acho que até os irmãos já conhecem esse Eu acho que testemunho. não. Acho que não. E aí, e a irmã para ali no posto de gasolina, só que daí o Senhor fala assim, ó, você vai entrar na conveniência ali, naquela conveniência do posto, e você vai plantar bananeira naquele posto. Plantar bananeira, ficar com as mãos e os pés para cima, sabe como que é, né? Sim, sim, sim. E aí a moça começou a rejeitar, falou, não vou fazer isso, como vou fazer isso? Não, ela falou, não, é coisa da minha cabeça, não é? E ela quis sair com o carro e o Senhor falou bem forte, falou, não, entra lá e planta a bananeira. E ali, acho que para ela não desobedecer, ela fez aquilo. Na hora que a moça que estava no caixa viu ela fazendo aquilo, a moça caiu em choro. E aí, aquela moça falou que ela já estava decidida a tirar a vida dela. Então ela ia sair daquele trabalho e ela ia tirar a vida dela. Que o sinal seria se alguém... Talvez ela tenha falado isso porque ela falou, ninguém vai fazer isso. Quem que vai vir aqui, dentro de um lugar desse aqui, e plantar bananeira? Então assim, aquilo ali foi o que Deus usou para falar com aquela pessoa, para dar um sentido na vida dela. Então, nós estamos aqui como instrumento de Deus. Então, Ele nos chama pediu que a irmã Vina ligasse, né? Ela querendo falar pessoalmente, mas não teve essa oportunidade. Pediu para essa pessoa entrar lá para plantar bananeira. Para uns ele chama para pastorear, para outros eles são... Às vezes pode ser uma coisa tão simples, né, irmãos? Mas nós estamos sendo um instrumento de Deus. Sim, sim. Então, dando sequência nesse sentido da vida, né? Que enquanto nós estamos aqui, estamos trabalhando para o reino. Chegará um momento em que ele vai nos recolher, mas enquanto estamos aqui, vamos obedecendo e fazendo a obra. Isso é verdade. A gente sabe que quanto maior o chamado, maior é a luta, né? Maior é o levante, né? E tem muitos irmãos que não aguentam. Quando começam as lutas, quando começa o levante, eles desistem, né? A gente vê na luz da palavra, Paulo, o chamado de Paulo era um chamado grande, né? Paulo, primeiro foi Jesus, mas Paulo foi o maior evangelista depois de Jesus na Bíblia, né? Ele fundou muitas igrejas e a gente vemos o quanto Paulo era perseguido, como Paulo apanhou, o que esse homem sofreu, né? E assim, ele disse uma de suas cartas, viver é Cristo e morrer é lucro, né? Que ele não dava valor na sua vida, ele entregou a sua vida à obra missionária. E assim, eu tenho um chamado, e desde o dia que o Senhor ele me chamou em determinado lugar, o Senhor falou assim, eu quero te usar, eu tenho isso para você. E eu confiei naquilo, e assim, senti arder no meu coração, né, de cumprir esse chamado que o Senhor tem para minha vida. E assim, vem os levantes, o inimigo se levanta, às vezes levanta pessoas, só eu sei o que eu já passei já, por causa desse chamado que o Senhor tem na minha vida. Mas assim, eu não desisto, eu confio no Jesus que eu sirvo, e eu confio no meu chamado que Ele tem para minha vida, e assim, eu vou até o fim,
o que o Senhor tem para fazer na minha vida vai se concretizar, porque eu não vou regredir para trás, não volto, né? Assim como o irmão falou assim que quando Jesus ele falou com Pedro, Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes para Pedro, né? Então vai, Pedro, e apacenta minhas ovelhas. Então assim, e quando você está indo em frente àquilo que Jesus quer para sua vida, aquilo ali te satisfaz, aquilo te traz felicidade, né? Eu mesmo quando eu tô fazendo a obra, quando eu tô cumprindo aquilo que o Senhor ele me determinou, para aquilo que ele me chamou, para mim é a maior felicidade, porque eu sei que eu tô agradando o Deus da minha vida, aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que é o Deus da minha vida, né? Então é isso. E assim, tem que entender também, né, irmão, que não é... Eu acho que assim, quando a gente vê muitas pessoas que acabam abrindo mão, eu sei que às vezes o inimigo ele vai sem dó mesmo, Vai né? mesmo, levanta. Tem que ir, mas na maioria das vezes a pessoa acaba largando porque a pessoa acha que você está fazendo aquilo como algo que para você se sentir bem, né? Quantas pessoas, né, irmão? Vamos ser sinceros, né? Quantas pessoas não chegaram, talvez, a abrir um ministério, talvez só para ter esse propósito de falar, não, eu sou pastor de tal igreja, eu pastorei de tantas igrejas, mas assim, será que em algum momento ele falou assim, não, eu vou fazer isso porque eu tenho que cuidar dessas almas que estão aqui, porque Jesus vai vir buscar elas e elas têm que estar salvas, né? Pastor, né? Elas têm que estar... Cuidando das suas ovelhas. Né? Então assim, eu acho que na maioria das vezes quando a gente acaba largando para trás, acaba abandonando, é quando a gente está querendo fazer algo porque a gente acha que é bom, porque eu sei fazer, né? E assim, no meio do caminho você vai... Mas a única coisa que nós temos que ter em mente, se Jesus pediu para mim fazer, eu tenho que fazer, porque foi Ele que pediu, né? Então eu tenho que obedecer, né? Sim. Independente do que vem no meio do caminho, que o irmão falou. Imagina só. Uma vez eu vi um pastor falando isso, né? Como que alguém não vai acreditar nesses discípulos, né? Nos discípulos. Como que alguém não vai acreditar? Porque assim, eles foram até na hora da morte, né? A Bíblia não vai relatar, né? Alguns, só fala de alguns, né? Que morreu, né? Fala de Tiago, fala de... Mas os outros têm histórias, né? Que conta como que eles foram mortos. E eles não negaram, eles foram até o fim. Imagina só você estar numa praça pública e ali aqueles carrascos, né? Determinando, não, vamos amarrar uma corda em cada membro do corpo e vamos bater nesses cavalos para eles sair correndo. Cada cavalo sair para um lado, né? Imagina essa pessoa até ali não negar Jesus, né? Ele falou de Paulo, né? Imagina só quantas chicotadas, quantas perseguições o Paulo não sofreu. E porque ele tinha a convicção, não, eu posso apanhar, eu posso sofrer, mas eu tenho que fazer, não tem para onde correr. Se foi isso que Jesus me pediu, eu tenho que fazer. Então assim, entra aí nesse propósito. Deus nos chamou e não tem como... Eu acho que abrir mão aí... Não tem nem negociação da gente abrir mão daquilo que Jesus pediu para nós fazermos. E assim, quando vem os levantes, o Senhor sempre nos visita, né? Eu mesmo já passei por várias situações que eu estava ali em obediência ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e era difícil, era muito complicado. Satanás se levantava de uma forma que era... Quando ele não enviava alguém, ele vinha próprio, falava no meu ouvido. E eu estava incomodando muito ele naquele lugar. E assim, não, vou ficar aqui obediente. E assim, mas no mesmo tempo que vinha esses levantes, a glória do Senhor me visitava naquele lugar e falava, pode ficar tranquilo que eu tô com você, viu? Aguenta firme que eu tô com você. Então isso é tudo. Fortalece, né? Isso refrigera, isso fortalece. A obediência ao Senhor
fazer a obra dele é tudo para mim, eu me entrego inteiro, não só a metade, né? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem que ser assim, tem que se entregar por inteiro, não só a metade. É claro que temos assim, não podemos falar assim, vou deixar tudo e que somos pai de família, em primeiro lugar, Deus, segundo a nossa família, em terceiro, nossos irmãos. As coisas têm que ser feitas com ordem e moderação, né? Com ordem e decência, não de qualquer jeito, mas assim, a obra tem que ser feita e temos que ir para cima mesmo, arregaçar as mãos e colocar a mão na massa. Amém? Amém. Amém? Fazer as considerações finais. Amém. Eu vou dar Pode pra falar. mão. A gente sempre, quando a gente finaliza, a gente faz um resumo de tudo que foi falado, né? E eu acho que essa semana Deus tem falado muito sobre isso, né? Individualismo, né? A gente tratou aqui na quarta-feira sobre depressão. Hoje está falando sobre o sentido da vida. Quarta-feira também um assunto voltado sobre isso, sobre individualidade, né? Situações em que as pessoas possam passar, mas que Jesus dê a vitória, né? Então, quarta-feira que vem, você que está nos assistindo, queira assistir ou como entender, quarta-feira vai estar falando sobre abuso, né? Então, as irmãs vai tratar aí como um testemunho daquilo que elas passaram. Então, eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso, né? Então, existe um projeto. Quantas pessoas, quantas crianças estão nascendo agora, nesse exato momento? Quantas crianças estão nascendo? Eu não creio que, eu não posso aqui afirmar que Deus vai lá num caderninho lá, ó, essa criança vai nascer e vai fazer isso, tudo. Ela não projeta tudo que aquela criança, a comida que aquela criança vai comer, quantas quedas ela vai levar. Mas existe um propósito. Desde o dia que ela nasceu, existe um propósito que Deus fez para a vida daquela criança. Sim, sim. Então, até para você que está assistindo, talvez você possa até achar que você não tem sentido. Tem sim, a sua vida tem sentido para Deus. Amém. Então, talvez você não está buscando no lugar certo, né? E talvez você até está na igreja seguindo a Jesus, mas o inimigo tem colocado na sua cabeça que não é isso. Quem sabe as cargas têm sido maiores ainda, né, irmão? O irmão aqui está falando das perseguições. Então, existe um propósito. Então, busque em Deus, peça para Ele te mostrar o direcionamento. Porque eu tenho certeza que tudo aquilo que Ele não vai projetar nada que vai te trazer. A Bíblia fala que Ele mesmo fala, ó, traga o seu fardo pesado e pega o meu que é leve, né? Exatamente. Então, assim, se você tem olhado e não tem gerado confiança, você não tem conseguido enxergar o direcionamento, busque a Jesus e Ele vai te direcionar. E Ele vai cuidar, como a gente já falou. Ele não vai, talvez se você estiver buscando, eu preciso que amanhã Jesus me dê uma fazenda, talvez Ele não possa te dar uma fazenda. É verdade. Mas Ele vai permitir que você tenha, talvez ali a sua casa simples, mas você viva em proteção, né? E você possa colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir sossegado. E talvez até sabendo que você tem uma conta para pagar amanhã. Mas você vai saber que esse Deus que projetou a tua vida, que alinhou e que determinou aquilo que seja feito para ela, Ele vai fazer com que você passe dessa situação que você esteja sobrevivendo, que você esteja precisando. E acho que o maior sentido de tudo, nós sabemos que aqui nós estamos de passagem. Chegará um momento em que, essa é a única certeza que temos, chegará um momento em que Deus cortará o fio da existência aqui na terra. E aí? Se isso for hoje, para onde iremos a nossa alma? Será que valeu a pena tudo que nós fizemos? Será que nós investimos na coisa certa? Porque não adianta nada eu ter feito tantas coisas. Não adianta nada eu ter ganhado o mundo e perder
perdi a minha alma, né? É. Então, qual que é o sentido de tudo? Aquele sopro de Deus que Deus deu hoje na vida de uma criança lá no hospital, um dia ele vai tomar. Então, é ele quem determina todo o caminho. Então, que os irmãos possam ficar com essa reflexão. Se não tem tido direção, busque a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Glória a Irmã, Deus. pode falar aquilo que a Ai, gente sentir vontade. amém. Não, eu quero agradecer ao Monato, ao irmão Jefferson, né, pela oportunidade de eu estar aqui e dizer para os irmãos que estão nos assistindo nesta noite. Se você estiver com algum problema, alguma dificuldade, irmãos, de buscar a Deus, dobre os seus joelhos, façam igual eu fiz. Eu dobrei os meus joelhos e falei com Deus: Senhor, eis-me aqui. Busque a Deus de toda a alma, de todo o coração, irmãos, que Deus vai suprir tudo na nossa vida. Vale a pena servir esse Deus maravilhoso, né? Ontem eu li essa passagem que o irmão acabou de falar. Quando Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele não falou: vem que você vai ter tudo bom e melhor, riqueza, casa, carro. Não, Jesus não falou isso para nós. Ele falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Aleluia. Vós também Glória a vencerá. Deus. E com Cristo nós venceremos sim. Lógico que não é no nosso tempo, na nossa hora. É tudo no tempo de Deus. Basta nós esperarmos nele. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia pode ser, né, na nossa vida. Deus tem a maneira certa de trabalhar na nossa vida, irmão. Basta nós ter fé, acreditar e esperar. Que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. É esperar nele e não desanimar. E esse Deus é maravilhoso, vale a pena servir esse Deus. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã que está assistindo essa live nessa noite. Busque a Deus, irmão, enquanto é tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz bem assim, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. O Senhor, ele começou a boa obra na vida de cada um. Por mais que seja o levante, por mais que sejam as lutas, ele está com a gente. Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes você entra em alguma prova, mas aquela prova é para o amadurecimento, não é para a morte. E assim, a palavra do Senhor também diz: sem mim nada podereis fazer. Jesus disse em João 15:5, quando ele fala da videira, que nós somos os galhos e ele é a videira. E aquele que está nele produz frutos. E sem ele nada a gente pode fazer. E assim, vamos continuar em Cristo, buscar em Cristo, confiando em Cristo, que venceremos. Amém. A vitória é certa, não existe derrota em Cristo. Glória a Deus. Tudo tem que ser Cristo. Todas as coisas Cristo tem que estar em nossa vida. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Divulgar o canal. Pedir para que você que está assistindo, se você não é inscrito, a gente está com um canal no YouTube. Arroba Compartilhando. Fortunato Gonçalo Coelho 5281. Isso. Compartilhando o conhecimento bíblico. Né? Eu entra fixei aqui nas aí, mensagens. nas lives. Aqui na live, tá fixado aqui, pode copiar e ir lá, se inscrever, deixar um joinha lá, Amém. um like e compartilhar também, que é importante para que vidas sejam alcançadas através Amém. desse trabalho. Glória a Deus. Amém? Repetindo, arroba Fortunato Gonçalo, no caso é Goncalo Coelho 5281. Amém? Amém. Amém. Podemos finalizar, vamos finalizar com a oração. Como a irmã Vina é a nossa visitante aqui hoje, né? Eita, Está nos glória. visitando, né? Amém. A irmã Vina vai finalizar fazendo essa oração, né? Amém. 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 Então, lembrando, quarta-feira, mais um Como Entender, às 20 horas. Pode orar, irmão. Pode se sentar mesmo, não tem Amém. problema não. Amém, Jesus.
Soberano Deus e eterno Pai, Deus, estamos aqui reunidos em teu nome, que na tua palavra diz, ó Deus, que onde estiver 2 ou 3, ali tu estás. E nós cremos, Senhor, que tu está aqui nessa noite. Pai amado, obrigado por nos capacitar, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Espírito Santo. Pai amado e Pai querido, abençoa as pessoas que estão assistindo essa live nesta noite, Espírito Santo. Visita os lares, Senhor. Visita aquela mãe, Jesus, que o filho está na rua, meu Deus, nas drogas, meu Pai. Vai de encontro com essas famílias, ó Pai. Leva a paz, leva a... Oh, Espírito Santo, visita cada mãe, cada pai, Jesus. Fortalece, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai. Fortalece o coração de cada um deles, Pai, nesta noite, Jesus querido. Visita aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, que estão enfermos, que precisam de uma cura, que precisam de um milagre, Espírito Santo. Tu és poderoso, Senhor, visita cada um deles nesta noite, Jesus querido. Leva a paz aos casais que, Senhor, tem lutas, que tem, oh Jesus, contendas nos seus lares. Entra em cada lar e leva a paz, ó Pai. Oh Espírito Santo, mostra, Senhor, para cada vida que Tu és o único, Senhor, que pode trazer a paz a cada lar, a cada família, meu Deus, a cada casamento, Senhor, destruídos. O Senhor pode, Senhor, restaurar. Visita o teu povo nesta noite que precisa de ti, Espírito Santo. Pai amado e Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer o teu nome. Que tu és o único, Senhor, o sentido verdadeiro, Senhor, na nossa vida. É tu, Senhor. E que nós sem ti não somos nada, Espírito Santo. Que cada vida, Senhor, que está nos ouvindo nesta noite, possa entender, Senhor, que só Tu podes todas as coisas, que não há outro além de Ti, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por essa noite. Abençoa o Teu povo, Pai, dá uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, Senhor. Leva a saúde, Pai, para cada um de nós, o Teu povo que Te busca, que Te adora, Senhor Jesus. Abençoa esse povo que está, Senhor, nos assistindo nesta noite, Pai. Dá vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E obrigado, Amém. Jesus querido. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Está encerrado em nome Amém. de Jesus. Até Deus quarta-feira.